Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Eu sou a Lara. Hoje a gente recebe o professor Cristiano Quinan, executivo com 30 anos do setor da saúde, vinculado a Harvard, autor do livro Gestão em Saúde e alguém que escolheu trazer de volta para o Brasil tudo que aprendeu vivendo nos Estados Unidos. O senhor é natural de Anápolis, né? A gente gostaria de saber mais sobre a sua história, o que levou o senhor para os Estados Unidos. Fernanda, obrigado. Lara, obrigado. É um prazer estar aqui na Faculdade Zarnes, bater um papo aqui com todos vocês e trazer um pouquinho dessa experiência de 30 anos. É uma estrada longa e tive a oportunidade de começar como um atendente na Mil, em 1996. Vou contar um pouquinho dessa história amanhã. E através da educação, através da coragem, sou cara de pau. Corri atrás, então, de atendente, cheguei à função de executivo, principal executivo da Amil, uma grande operadora do Brasil em Goiânia. E sempre fui inquieto, em busca realmente de formação, então fiz pós-graduação, fiz uma extensão internacional em Irvine, na Califórnia, fiz um mestrado e 8 anos atrás eu resolvi imigrar para os Estados Unidos através de um visto que chama EB2NW, que é um visto de habilidades extraordinárias para profissionais que buscam, que o governo norte-americano quer que vá para lá. Então eu fui pleitear esse visto, eles me aceitaram e de fato me mudei para lá de forma legal. Minha família está lá, minha esposa e meu filho, que tem 17 anos. Então há 8 anos a gente mora por lá. Fui estudar, conhecer, fazer pesquisas e mantenho meu relacionamento. Então, minha primeira residência ainda continua no Brasil, mas eu tenho a primeira residência lá e a minha segunda residência aqui. Eu mantenho vínculo familiar, vínculo de negócios, então eu fico indo e voltando. Então, apesar de morar lá, usufruir daqueles benefícios de um país bem diferente do nosso, Sim. mas eu fui lá aprender, mas a gente tem muito que ensinar para os americanos no quesito de, por exemplo, gestão saúde, que é o livro que eu escrevi, com vários líderes da saúde, os maiores líderes da saúde. A gente escolheu vários temas para que a gente pudesse abordar e discutir esse tema muito importante para o mundo inteiro, que é a sustentabilidade, é a gestão da saúde. A população está envelhecendo mais doente, a gente tem pouco recurso, o recurso é limitado, é finito. A saúde não tem preço, mas ela tem custo. Então a gente precisa mergulhar e discutir esse tema e trazer esse tema à discussão, e a gente convidou essas lideranças para que a gente pudesse devolver algo em gestão saúde. Então, sou um pesquisador, pesquiso muito sobre gestão, gosto de publicar em revistas científicas sobre esse tema, porque também a gente é muito pouco os papers, os estudos, as pesquisas que tratam da gestão saúde. Então, a gente tem muito paper, muita pesquisa assistencial, mas a gente tem pouca pesquisa e eu sou um incentivador desse caminho. Então, a educação, ela convive comigo há 30 anos e vai conviver o resto da minha vida. Então, adoro estudar, adoro pesquisar, adoro aprender e adoro compartilhar. Então, essa é a minha vida acadêmica. E a vida executiva, eu acompanho, então sou meio misturado as duas coisas. Então, a vida executiva está na minha veia, passei já por operadoras, hospitais, laboratórios farmacêuticos, consultoria, associações de hospitais, modelos de novos negócios. Fui conhecer os modelos dos Estados Unidos, a Cleveland Clinic, a Mayo Clinic. Então eu tive a oportunidade de buscar isso. Então a minha história ela é de busca contínua. Eu tenho um vírus que chama insatisfatina. Então eu sempre estou insatisfeito com aquilo que eu aprendo. Então eu sempre busco mais para que a gente possa desenvolver e brinco também que eu não sou o tio Patinhas do conhecimento. Acho que não é da época de vocês, o tio Patinhas,
mas que acumula riqueza. Eu gosto de compartilhar a riqueza, que é a riqueza da educação. Então, tudo que eu aprendo, eu compartilho. Eu adoro isso, adoro conversar, bater papo, aprender, escutar. Então, a gente tem que ter escuta ativa para que a gente possa, no final das contas, cuidar de pessoas. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo de vocês. Então, esse é todo o objetivo de todo mundo que está na área da saúde. Então, eu amo o que eu faço e gosto de contaminar as pessoas com essa história. É uma história longa, é uma história difícil, não é uma história fácil. Então, quem pagou minha faculdade foi meu tio, meu padrinho. E eu não venho de uma família abastada. Então, conquistei tudo isso, corri atrás, cara de pau, pedia. Eu convidei vários líderes da saúde ligando e pedindo. Então, me aproximei. Hoje, me relaciono com todo o sistema de saúde brasileiro. Nos Estados Unidos é diferente, lá é um outro mundo, né? Aquilo que você Sim. é aqui, lá eu sou um júnior, então estou começando a carreira por lá, mas sempre com essa disposição de aprender e seguir em frente. A gente fica, assim, muito admirado o tanto que o senhor tem a contribuir tanto para a saúde quanto para nós, né, como estudantes, para pessoas também da área da saúde em Uhum, todos os níveis, né. E você mencionou em relação a esse visto que você tem lá nos Estados uhum. Unidos e, eles aceitam como se você fosse uma pessoa que traria algum benefício ali para a sociedade, né. Você vai levar alguma informação que vai acrescentar eles ali de alguma forma. E qual que foi a sua ideia que você levou para lá que levou você a ser aceito? A gestão. Então, que a minha história, esses 30 anos estão na gestão. Os Estados Unidos, ele vive um momento, do mundo inteiro. Os Estados Unidos é o país que é menos eficiente e o país que mais gasta com saúde. Então, os Estados Unidos gasta 3,5 trilhões de dólares por ano com Uhum. saúde. Lá você não tem saúde pública, lá você tem uma saúde ineficiente, lá você tem uma saúde cara. A primeira causa de falência individual que é permitido nos Estados Unidos é contas médicas. Então, você faz um cálculo renal, você vai fazer uma consulta, uma TC com contraste e uma analgesia, fica 2 horas, você paga 7.000, 8.000 dólares. Mesmo você tendo seguro, o modelo de seguro lá, todos eles têm o copayment, ou a parte de todo o atendimento, o paciente que paga. Então, isso é uma realidade, e os seguros de saúde nos Estados Unidos são muito caros. Então, a proposta foi levar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa expertise aqui do Brasil, porque nós Referência. referências, porque a gente faz muito com pouco. E a gente faz muito com pouco. E o SUS é um grande exemplo daquilo. Sim. O SUS é exemplo para o mundo, inclusive para o HNS na Europa, na Inglaterra, para o Medicare do Canadá, porque o nosso modelo de financiamento do SUS é diferente do deles. Então, a gente é exemplo. Então, por isso que eu insisto, a gente tem muito que ensinar para o mundo inteiro. Então, vocês têm oportunidade de contribuir com essa transformação da saúde no mundo, não só aqui. E sem contar nos princípios, né, do SUS, que é a equidade, a integralidade e a universalidade, né. E conta pra gente por que o senhor acha que falha tanto o SUS aqui no Brasil? Lara, o problema do SUS é a gestão. E por que é a gestão? A gestão é tripartite. Imagina se você tivesse a gestão dessa faculdade sendo feita, se eu tivesse 3 diretores gerais aqui. O que ia acontecer? Não ia funcionar. Sim. Imagina que você tem 3 gestões em 3 esferas diferentes, em 3 momentos diferentes. Um cuida da atenção primária, o outro cuida da atenção secundária, o outro cuida da atenção terciária, e nenhum faz o planejamento contínuo. O prontuário está na atenção primária, ele não é compartilhado com a atenção secundária, com a terciária. Então, falta gestão. O modelo é excelente. Uhum. O que falta é a gestão. E não é a falta de competência também.
é a falta da estrutura. Eu teria que ter a gestão única do sistema único de saúde. Eu não posso ter uma Sim. gestão municipal, estadual e federal. E aí eu multiplico isso pela quantidade de municípios, pela quantidade de estados, É piora muita muito coisa, mais. né? Então, o SUS não é melhor por conta da dificuldade da gestão integrada. Então, a gente precisa Sim. de integrar a gestão do SUS. Então, eu acho que esse é meu apontamento com relação à questão do SUS, mas o resto É é perfeito, exemplo, é né? perfeito. Sim. O Brasil é um país muito extenso, né, em questão territorial. E quando você fala que ele é tripartite, a gente pensa que ele é justamente por essa questão de expansão, certo? Como que, na prática, que você que entende, conseguiria organizar isso, então? Já que ele é tão grande, como que organizaria e não seria tão dividido assim? Essa é a resposta de $1 milhão. Essa a gente está buscando, mas é complexo por conta de sermos um país continental. Então, o Constituinte pensou nisso que você trouxe. Somos um país continental, eu preciso multiplicar isso regionalmente e eu preciso fazer isso. Mas se eu utilizar a estrutura, se eu tivesse uma estratégia única de alinhamento, de conexão entre a atenção primária, secundária e terciária, se tivesse de fato um planejamento de linhas de cuidado integradas nas 3 esferas, ajudaria bastante, melhoraria bastante. Mas, com certeza, a gestão local ela é necessária, mas eu preciso ter uma estratégia, um norte e uma estratégia única. Então, aí a gente tem as dificuldades de sermos um continente muito grande. Eu tenho cidades que eu não consigo nem conectar a internet Sim. para conectar um prontuário para fazer isso. Então, eu tenho ainda dificuldades de infraestrutura, que é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, na telemedicina. Mas estamos evoluindo, estamos avançando e temos que ter a boa vontade e espíritos jovens, profissionais jovens que tenham realmente essa cultura e são formados. E assim, eu sou um grande defensor de ter uma cadeira de gestão saúde dentro das faculdades de saúde. Porque a gente está formando pessoas não só para cuidar, a gente está formando pessoas para trabalharmos num mercado complexo, que tem financiamento público, financiamento privado, e um mercado que tem uma necessidade não só assistencial. Então, hoje, um profissional da saúde que tem uma formação dupla, não graduação, mas ok, você tem aqui a formação em medicina e fez uma pós-graduação, fez um MBA e seguiu para o caminho da gestão, é ouro no mercado, porque você vai entender as complexidades desse mercado, entender quais são os custos desse mercado, entender essas complexidades. Por isso que eu falei que é a resposta de $1 milhão. Porque ela precisa ser construída. Não é tão fácil, porque senão alguém já teria proposto, mas a política, em alguns momentos, atrapalha bastante. Então, precisamos fazer a nossa parte. Eu faço a minha. Então, convido Sim. vocês duas e vocês para fazerem a sua parte. Eu acho que o poder do desenvolvimento vai trazer realmente a evolução do sistema. E falando de SUS, a judicialização cresceu muito, né, na saúde aqui no Brasil. E o senhor acha que isso é em razão de quê? O senhor acha que é porque as pessoas estão mais informadas? Ou tá tendo alguma falha ali na gestão? O que que o senhor tem para nos dizer A sobre? judicialização é um problema. Existe uma situação, naturalmente, que a gente chama de letramento, a população está mais informada, o acesso à justiça está mais fácil, e a gente cria uma necessidade de gerar uma segurança jurídica para os entes públicos e privados, falando operador, hospital, poder público, para que a gente possa entregar o que é possível. Porque
é impossível entregar tudo para todos. O que está escrito na Constituição é uma referência, Sim. porque é impossível entregar tudo para todos. Então a gente precisa ser racional. Sim. A gente precisa entender que o recurso é finito, tanto o recurso público quanto o recurso privado. Mas a expectativa de direito, ela existe. Todo mundo tem a expectativa de direito, mesmo sem conhecer os seus direitos. Mas eu acredito que a justiça vem evoluindo em alguns pontos, inclusive conhecendo tudo isso, conhecendo o reflexo disso no sistema de saúde, que ele é único, apesar de financiamento público-privado, no seu quesito da sustentabilidade. Então, a partir do momento que eu estou judicializando, para que eu possa obrigar o ente público a oferecer um protetor solar, eu tenho um paciente que precisa fazer um transplante de rim. Então, eu estou tirando um recurso que é finito Sim. e para o outro. Assim, qual é preferencial? Nos dois. Mas eu tenho só uma moeda. Onde que eu vou pôr a moeda? E essa decisão difícil que a judicialização, ela toma decisões, mas ela não quer saber quanto custa. Uhum. Esse é o problema. Então a gente precisa evoluir nesse sentido, porque isso é um problema e é uma mazela, porque a gente não tem uma árvore de dinheiro. A saúde, mais uma vez, ela tem custo. Quem vai pagar essa conta? Nós. Então a gente precisa se preparar para pagar uma conta, ou queremos chegar como os Estados Unidos, que consome 20% do PIB com saúde. 20% do PIB dos Estados Unidos, que corresponde a 3,5 trilhões, vai para a saúde. Então a gente tem essa capacidade. Hoje a gente investe 9% do PIB em saúde. E fazemos muito. A gente tem capacidade para fazer mais? Financeira ainda não, nem o público, nem o privado. Então, é um tema espinhoso. Muito. Você foi pioneiro na implementação do modelo ACO. Você poderia explicar mais para a gente como que ele funciona, o que ele é, por favor? Então, o modelo ACO é um modelo que foi proposto por um grande estudioso em gestão, entendendo o problema da saúde americana no quesito de sustentabilidade, uma vez que eu preciso encontrar soluções para transferir a responsabilidade para o executor daquilo que ele vai executar. Vamos resumir. Eu vou contratar um bombeiro. Eu vou combinar com ele assim, bombeiro, eu vou te contratar pela quantidade de incêndios que você vai apagar. O que vai acontecer? Vamos imaginar que faz uma semana que não tem nenhum incêndio. Vai ter vários. O que ele vai fazer? Ele vai botar fogo em um outro lugar para poder apagar, para ele poder receber. Sim. É a mesma coisa na saúde. Então eu pago a saúde, eu remunero pela saúde, pela doença, e não pela manutenção da saúde. Então, essa forma está invertida. Então eu estou pagando para a população ficar mais doente. Então isso é assim, completamente Errôneo. averso a qualquer solução. Então, uma das soluções foi, não, vou pagar pela saúde. Então, vou te transferir um valor, uma receita por mês, e você vai ficar responsável por essa população e vai cuidar da saúde dessa população. Então, eu estou te dando R$10. Se ele chegar no seu hospital e tiver um cálculo renal, o que é a conduta? Você é responsável pela conduta e seu corpo clínico. Então, você vai fazer uma hidratação, você vai fazer uma analgesia, vai fazer uma tomografia, vai identificar que ele está com um cálculo de 5 milímetros. Qual é a conduta? Posso fazer um catéter, passar um duplo J, colocar, depois tirar, ou posso continuar a hidratação, analgesia, medicação, para que ele possa expelir aquele cálculo, que na literatura, o cálculo até 0,5, ele tem grande chance de ser expelido. Essa escolha é de quem? Do médico. Se ele tem uma relação que ele vai ser responsável, se ele só vai receber, se ele fizer a cirurgia, ele vai indicar a cirurgia.
Agora, se eu falar para ele que ele vai receber, ele já está com dinheiro, as 10 moedas estão no caixa dele. Ele vai ser econômico, oferecendo assistência com protocolos baseados em evidências e vai assumir o caso desse paciente e vai tratar ele da forma correta, com assistência, mas de forma racional. Ele vai ser mais remunerado ou menos remunerado? Mais remunerado. Então, eu preciso de inverter a lógica de preço para valor. Então, estou entregando para ele uma receita para ele fazer a gestão. Então, e eu preciso de fazer a integração da rede da atenção primária, secundária e terciária. Então, eu citei aqui o problema do público. No privado é a mesma coisa. Eu tenho a operadora de saúde, eu tenho um hospital, eu tenho outro hospital, eu tenho uma clínica, eu tenho um consultório e ninguém fala com ninguém. O que a gente fez? A gente juntou todo mundo numa rede vocacionada, cada um tem um hospital, cada um tem uma vocação, e a partir dali a gente integrou o paciente. Então ele inicia a jornada dele pela atenção primária, então aquilo que a gente tem no SUS, a gente trouxe para a saúde suplementar, começa na atenção primária, tudo começa lá e tudo termina lá. A gente navega com o paciente pela atenção secundária e terciária, ele vai conectado, compartilho todo o protocolo, compartilho todo o prontuário, compartilho todos os exames, e ele navega rápido, tem a solução rápida, então ele vai ter o cuidado adequado, no tempo adequado, no custo adequado, e com uma experiência e uma remuneração adequada para o prestador. Então, estou aqui resumindo o que é uma ACO, é a primeira ACO do Brasil, e a gente, inclusive, a gente fundou a ACO há 2 anos, mas ontem foi o lançamento oficial da parceria dessa ACO com a Unimed Goiânia. Então, a Unimed Goiânia criou um produto específico para gestão da ACO com esse modelo, que é um modelo que é praticado na Europa, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, na França, e a gente trouxe para o Brasil em Goiânia. Então, a gente está aqui com esse modelo. Convido todos vocês para conhecer. E como o paciente ele está tendo essa atenção ali no setor primário, mas está integrado com os outros, com certeza o prognóstico dele foi muito melhor. E assim, outra coisa, o paciente, ele não tem conhecimento. Estou com dor de cabeça, onde eu vou? Neurologista, primeira coisa que aparece na cabeça do paciente. Ele põe lá no grupo do WhatsApp, não, você vai no neurologista. Vai lá no chat GPT, vai no neurologista. Mas ele pode ter um problema oftalmo, ele pode ter um problema gastrointestinal, ele pode ter um problema emocional, ele pode ter um problema hormonal. Mas se eu for no neurologista, eu vou demorar uns 30, 40 dias para agendar com o neurologista. Naturalmente, o neurologista, para garantir a segurança do diagnóstico dele, ele vai pedir ressonância, vai pedir eletromiografia, vai pedir... Aí vai demorar mais uma semana, 15 dias para fazer os exames. Aí demora mais uns 20 dias para voltar no retorno. Para ele falar, não, você não tem nada. Mas eu tô com dor. Aí ele inicia a jornada de novo, vai contar a mesma historinha. Aí o médico lá, o gastro vai pedir endoscopia digestiva. Mas no final das contas era um problema dentro da casa dele. Emocional. E a medicina de família, o médico especialista que fez a residência de medicina de família, ele é formado para cuidar de 80% das demandas clínicas. Então, ele conseguiria fazer esse diagnóstico dentro da atenção primária. Então, eu ajudo o paciente, ele tem um desfecho mais rápido, ele tem um desfecho melhor, ele tem um prognóstico de saúde melhor e é mais econômico. E ele vai ficar satisfeito. Sim. É isso. E para trazer para o Brasil esse modelo, precisou reinventar alguma coisa por ser cenários diferentes? Ou tudo do mesmo jeito? Ou tá tendo teste ainda? Como foi? Ele rodou 2 anos com uma outra operadora e agora a gente só pivotou ele para a Unimed Goiânia. Mas a gente teve que adaptar. A gente não inventou nada, a gente adaptou, a gente pegou o modelo da ACO, por exemplo, de Mass Health, que é uma ACO que funciona no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Somamos com a experiência da Cleveland Clinic, com relação à questão da gestão do corpo clínico, com a Duke Health, com a gestão de linhas de cuidado. Então, a gente
trouxe várias experiências de fora e colocamos dentro de uma estrutura em Goiânia, que hospitais se dispuseram a pensar lá na frente, a pensar na sustentabilidade do sistema, a dar o passo, isso é inovação, Uhum. e essa proposta partiu desses hospitais em mudar isso. Então a gente mudou o modelo assistencial, a gente mudou o modelo de remuneração e a gente mudou, e esse é o mais difícil, que é mudar a cultura de quem? Do Sim. usuário, porque Sim. dor de cabeça tem que ir no neurologista. É o principal, né? Isso. O Como é que eu usuário. vou mostrar para ele que a medicina de família resolve 80% da demanda dele? Esse é o maior problema, essa é a maior dificuldade. A nossa maior barreira é a barreira cultural, Uhum. mas a gente não desiste. E eu, principalmente, não desisto. Esse também é um dos maiores desafios no SUS, né? Que os pacientes, normalmente, eles não sabem até onde vai. Por exemplo, vou fazer um preventivo, ele não sabe qual o local correto que ele deve ir. E isso é muito importante, nós, como médicos, explicar sempre nas consultas, né? Orientar. E às vezes eu sinto que isso é falho da nossa parte também, além da questão da gente não ter conhecimento sobre gestão também, porque o consumo que está tendo ali na rede, independente se é SUS ou se é um hospital privado, querendo ou não, de alguma forma a gente está contribuindo para aquele gasto ali. Então, a gente sempre tem que tentar melhorar nessa questão. E o que o senhor deixa como um conselho em relação a isso? Reafirmando o que você falou, vocês são os donos da caneta. Isso, é assim que funciona. O conselho é sempre: vamos aprender, vamos nos dispormos a aprender, não só é a consequência daquele trabalho, a consequência daquele atendimento. A gente vai precisar de fazer uma escolha, que eu vou até comentar amanhã, mas vou dar um spoiler aqui. A gente tem educação que educa, que treina, e a gente tem educação que transforma. Todo mundo tem a escolha de seguir. O que é educação que treina? Eu vou aprender aquilo que é feito. Vou aprender aquilo que está feito. Qual que é a educação que transforma? Eu vou aprender aquilo que está sendo feito de forma diferente e pensando nas consequências daquilo que eu estou fazendo. Então a gente é sempre um estudioso em todos os sentidos, porque saúde está envolvido com economia, com saneamento básico, com política, com tudo. Então eu preciso ter um espectro de noção de toda a consequência daquela abordagem, daquele engajamento, naquele dia que eu não conversei com aquele paciente da forma com que ele merece, porque eu estava ali pressionado pelo plano de saúde, ou pelo hospital que eu trabalho, ou pelo SUS, que eu tenho que atender de 3 em 3 minutos. Uhum. Então, é complexo também, mas o desafio é: nós precisamos de sempre buscarmos educação. Educação é conhecimento. Conhecimento é a maior riqueza que a gente pode ter. Então, é buscar, ter sede de conhecimento. A gente buscar o conhecimento sempre. Então, esse é o único conselho, o conselho mais básico que a gente tem que sempre buscar: conhecimento. E falando do TEDx, né, que você vai participar amanhã, um dos temas é a inovação, né? E aí a gente tem a telemedicina, que está super em alta, todo mundo comenta. E aí, o que você acha da telemedicina e como a gente garante a igualdade na telemedicina, por exemplo, para Dona Maria que mora lá no interior do Goiás, numa fazenda? E aí, como que a gente faz para ter a igualdade, para garantir a equidade? Eu sou apaixonado por telemedicina, sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por inovação, mas sem deixar a humanização. Então, a Uhum. tecnologia é ferramenta para tudo, como o computador foi, como o celular como a telemedicina, que a gente nem chama mais de telemedicina, é telesaúde, porque a gente está evoluindo tanto Uhum. que a gente está falando já de devices com step para fazer a ausculta à distância. Eu estou falando de um autorrefrator, que o Dr. Taleb vai comentar amanhã também, que eu consigo avaliar o paciente da oftalmologia à distância. Eu posso colocar uma cabine, por exemplo, o Dr. Taleb, ele tem dias que ele atende os pacientes do centro de comando dele. O paciente está lá no consultório dele, na cadeira, ele está
fazendo a consulta à distância com o paciente, fazendo autorrefração, fazendo fundo de olho, fazendo o contato com o paciente, conversando com o Uhum. paciente à distância. Então, isso é tecnologia aplicada. Então, é uma ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta. Ela nunca vai substituir o médico, ela vai, pelo contrário, eu vou aumentar o acesso, eu vou garantir um monitoramento. Então, olha que fantástico eu conseguir monitorar um paciente diabético do interior a partir do momento que eu tenho uma conexão de internet. Então, mas é difícil. Não, hoje a gente tem Starlink no Brasil, Uhum. então a gente tem conectividade via satélite. Então, essa evolução ela vai melhorar o acesso à saúde, ela deve melhorar o acesso à saúde, mas a gente precisa estar aberto para entender que é uma ferramenta de aproximação ao paciente. Pelo contrário, as pessoas, não, vou afastar o paciente. Não, eu estou me aproximando do paciente, eu estou indo para a casa do paciente. Olha só, lembra daquela foto, não sei se vocês lembram dessa foto, uma foto preto e branco, onde tinha uma senhora deitada na cama, na casa dela, e tinha um médico com uma maleta antiga do lado dele, fazendo o exame. Chamava medicina de família, né? Estava em casa. A telemedicina oferece a mesma Mesma condição hoje. coisa, né? Sim. Sim. E olha o acesso. Eu vou oferecer acesso para quem não tinha acesso. Eu vou oferecer monitoramento para quem não tinha monitoramento. Eu vou poder gerir a saúde dessa pessoa. Vou ter que cuidar, eu vou ter condições de cuidar da patologia de um diabético, de um hipertenso, de um idoso. Então, eu vou poder fazer fisioterapia em casa com o paciente, tendo 2 câmeras. A evolução que a telesaúde, que não é mais a telemedicina, trouxe, é fantástico. Mas a grande dificuldade é a adesão, de um lado e do outro. Mas a adesão do usuário é muito maior do que a adesão dos médicos. Sim. Sim. Então, os médicos têm que se abrirem para essa oportunidade de, olha, eu ofereço um retorno via telemedicina ao paciente. Ou eu vou oferecer um plano de cuidado para o paciente, onde ele vai poder se conectar e eu vou poder monitorar o paciente, vai poder tirar uma foto do aparelho de pressão que ele tem em casa e compartilhar para mim, aí tem uma inteligência artificial que vai ver, jogar no meu prontuário e vai me dar um alerta que é para mim ligar para ele. Eu ligo para o paciente, o médico ligando para mim, porque ele me monitorou lá, ele viu que estava uma alteração na pressão. Esse médico é meu sonho. Eu vou Muito ficar com mais ele pro resto rápido, da né? minha vida. E eu crio uma carteira de cliente. Então, a telesaúde é estratégico. Sim. Então, sim, é uma ferramenta fenomenal, oferece acesso, mas não tem diferença de consulta em casa e consulta no consultório. Nem de valor, nem, você tem hoje a telepropedêutica, já é uma disciplina, e você precisa de estar envolvido com isso. Hoje a população, a gente tem 5 gerações. A geração que é de vocês, a geração mais nova, ela é adepta à telemedicina, porque ela não tem tempo de esperar, ela não gosta de muito contato, e eu consigo oferecer isso, mesmo à distância. Então eu consigo, através da telepropedêutica, fazer uma consulta à distância e acompanhar. Claro, tem algumas demandas que a gente vai ter necessidade de ter o paciente dentro do consultório. Então, Sim. por isso, Uhum. se não substitui. Ele aproxima, ele não afasta, ele aproxima. E apesar de aproximar, né, em questão da gente sempre estar informado sobre o paciente, mas aí a gente perde esse contato com o paciente. E algumas pessoas se sentem mal atendidas quando elas não têm esse contato. Aí como que a gente lidaria com essa situação? Com o paciente da telemedicina, da telesaúde. Sim, por exemplo, a gente propor para um paciente Hum. que a gente vai, na próxima consulta, vai ser telemedicina. Às vezes a gente sente um estranhamento vindo da parte dele, que ele não gostaria desse modelo, por causa que Ele não conhece. ele prefere o Não, contato. ele não conhece o outro. Porque depois que ele conhecer, ele não vai precisar de pegar trânsito, ele não vai precisar de estacionar, ele não vai precisar de ficar esperando numa sala de consultório com um monte de gente espirrando. É porque ele ainda não conheceu. Depois que ele conhecer, ele vai se apaixonar, ele vai se engajar, porque é uma ferramenta Que facilita. que facilita muito isso. Ok, podemos fazer uma estratégia, como você falou, primeira consulta presencial, retorno. Por quê? É um retorno, eu não preciso do exame clínico nele mais. Uhum. Então vai facilitar, a agenda vai estar mais tranquila, para que você possa monitorar, então você vai conseguir fazer uma
uma estrutura e nunca esquecendo de que a gente tem diretrizes para usar a telemedicina. Não é a telemedicina via WhatsApp. Então, a gente tem garantia a segurança, a LGPD, garantir a criptografia dessas informações, dessa conexão, ela precisa ser segura. Eu tenho um paciente do lado de lá que ele precisa ser orientado, que ele não pode ficar deitado na cama fazendo a consulta, sem camisa. Então, assim, mas é uma mudança de cultura. E a gente está evoluindo, mas é uma solução que não tem volta. É a mesma coisa do estetoscópio. Então, o esteto era uma tecnologia avessa por todos os médicos. Alguém vive sem mais esteto? Porque era ela encostado lá. Nosso esteto. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. A Mas gente é tem uma cultural. resistência em evoluir Muito. em alguns aspectos, né? E mudando um pouquinho o eixo, o senhor foi professor em Harvard, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência que o senhor teve lá, o que o senhor ensinava para os Eu alunos. fui professor de uma disciplina da Harvard Business School Aham. aqui no Brasil, Ah, do mestrado. Então, a gente tem uma disciplina que é chama MOOC, que é uma disciplina que fala de microeconomia, ela traz clusters e traz uma ideia de estudos de caso. Então, assim, eu posso usar a teoria e eu tenho a teoria aplicada. Então, foi para mim um aprendizado acadêmico, porque me despertou como um executivo e um estudioso eterno de que é mais fácil eu ensinar, é mais fácil eu aplicar, é mais fácil eu aprender a partir do momento que eu tenho um case, um estudo de caso que foi publicado, para que eu possa visualizar esse estudo de caso, ver e aplicar e adaptar isso a algum mercado. Então, eu estou falando de negócio. Então, a partir dali, eu estou falando do ambiente de negócio, que é a grande escola de negócio da Harvard Business School, que traz esse olhar de, primeiro, compartilhamento. Então, eu fiz várias publicações de estudos de caso, inclusive essa do ACO, ela foi publicada, o estudo de caso a gente divulgou, porque assim, o que é bom, eu preciso compartilhar. Então, a gente preservou as informações estratégicas, claro, mas a gente compartilhou os dados. Quais são os dados? Quais são os resultados? Quais são os indicadores? Por quê? Para que a gente possa multiplicar essa solução. Então, no ambiente de negócio, a gente precisa compartilhar isso. E essa disciplina, a gente desperta a necessidade e o interesse nos gestores, nos alunos, para que eles possam usar espelhos de mercado, mesmo que sejam em outras indústrias, para que a gente possa ter esse olhar de que muitas vezes a solução ela não precisa ser inventada, ela pode ser adaptada. Sim. Então, já tínhamos aquela máxima que no mundo nada se cria, tudo se copia. Mas é uma verdade, a gente tem essa disposição, mas ter realmente um ensinamento, uma estrutura nesse sentido. Então, foi uma grande escola. Eu também, assim, todas as minhas oportunidades de estar em sala de aula, eu mais aprendo do que ensino. Então, digo para você que eu aprendi muito, como aprendi muito em Irvine, na Califórnia, como aprendi muito na Cleveland Clinic, como aprendi muito na Mayo Clinic, como aprendi muito na Duke Health, porque é essa disposição, é aprender e poder aplicar. Então, é a teoria aplicada. Então, de outras disciplinas, eu estou falando de teoria, mas quando eu vou para o MOOC, é a teoria aplicada. Então, eu tenho uma referência teórica, Sim. mas eu tenho aplicabilidade. Então, eu tangibilizo a teoria. Então, esse é o objetivo dessa disciplina e é o grande desafio que eu tenho na vida acadêmica. E essa disciplina, o senhor acha que ela deveria ser implementada em todas as instituições? Que isso Sim, colaboraria? todas as áreas, porque todas as áreas são áreas de negócio. Então, ontem eu estava brincando com
com um grupo que a gente fez o lançamento lá da ICO na Unimed. Eu perguntei, quem é da área comercial? Aí algumas pessoas levantaram a mão, outras não. Eu perguntei, quem é da área comercial? Aí algumas... Eu falei, tá todo mundo errado. Todo mundo aqui é da área comercial. Porque todo mundo tem que vender seu peixe. Quando você vai apresentar um relatório, quando você vai apresentar uma ideia, quando você vai defender alguma coisa, todo mundo é comercial. Então, assim, todo mundo está inserido no mercado. Ou não, eu estou lá na Lua, esse eu não preciso, mas todo mundo está inserido no mercado, está inserido numa economia, está inserido num contexto, está inserido numa microeconomia e precisa ter estratégia. Então, assim, eu vou abrir meu consultório, vou abrir meu hospital, vou abrir minha faculdade, vou abrir meu mercadinho, vou abrir o meu desenvolvedor de site, vou abrir... Qualquer coisa que você for abrir, você vai precisar de ter conhecimento na área. Ah, não, vou contratar. Tudo bem, você pode contratar algumas coisas, mas ninguém melhor que você para entender o que você quer. Sim. Porque muitas vezes vem aquelas soluções de prateleira que não é para você. Então, eu sempre vou insistir que tem que ter disciplina de gestão que seja básica em todas as áreas. Porque, mais uma vez, a gente está inserido no mercado, a gente tem uma economia, a gente tem uma estratégia, tem que ter tudo. Então, esse é o caminho. E a nossa geração é uma geração que quer muito transformar em saúde, mas assim, qual é um conselho que você fala que é essencial para começar a inovar e para ser inserido tanto na economia, na gestão e na saúde também? Primeiro conselho é você ser contaminada pelo meu vírus, que é o vírus da insatisfatina. Então, ou o vírus de buscar o mais. Então, a gente tem que ter... tudo tem que gerar um incômodo para a gente Sim. possa buscar e Uhum. aprender. Não escutar alguém e entender que aquilo é uma verdade. Então, a gente tem que criar a nossa própria opinião. E para criar e termos a nossa própria opinião, a gente tem que ter conhecimento. Mais uma vez, eu volto no conhecimento, eu volto na educação. Uhum. E educação a gente constrói, a gente busca. Então, independente da faculdade, independente da sala de aula, independente da prova, independente de qualquer coisa, educação é algo que a gente convive e que a gente desenvolve através do conhecimento e dessa escolha. Então, a gente tem que escolher, querer transformar. Então, você tem que ter esse desejo de estar sempre incomodado. Sempre Sim. não, eu preciso fazer algo mais. Eu posso fazer algo mais. E aí eu quero compartilhar esse exemplo. Eu fui atendente na Mil em 96. Hoje eu sou um executivo internacional e tenho uma trajetória que eu busquei Uhum. através do conhecimento. Então, quando na Mil eu entrei como atendente, aí me convidaram, não, você vem para o credenciamento. Eu vou. Eu fui lá trabalhar credenciamento, comecei a me relacionar com a rede credenciada, com os médicos, credenciamento. Aí me chamaram, não, agora você vai fazer treinamento para secretária. Nossa, eu quase morri. Eu era um bicho do mato e me botaram numa sala para falar, eu suava frio, mas eu fui. Ah, não, você vai trabalhar no CPD, na época era CPD, não era nem TI. CPD, fui pro CPD. Aí você vai trabalhar no administrativo financeiro. Vou trabalhar. Então, assim, eu não negava nenhum convite, porque eu queria aprender. Uhum. Então, passei por todas as áreas da Amil. Todas as áreas, sem exceção. Área comercial, financeiro, administrativo, jurídico, todas as áreas. Porque eu tinha fome de aprender. Eu queria aprender. E aquilo ali foi uma grande escola para mim. Eu tinha paixão. E o Dr. Edson, que foi o presidente da Mil, o dono da Mil, ele me inspirou muito a partir do momento que ele trouxe uma imagem e trouxe uma mensagem. Nunca desista dos seus sonhos. Então eu sonhei lá atrás que eu queria ser diretor da Mil. E eu fui, como atendente. Comecei lá no atendimento. Cheguei até aqui e tenho certeza que eu tenho muito ainda que contribuir. E eu não estou satisfeito Uhum. aonde eu cheguei. Então, poxa, mas nossa, isso é muito... Não é... é porque eu sou movido a isso. Esse é meu combustível. Então, eu preciso buscar isso, porque eu preciso de devolver isso para da sociedade. Não é para mim. Como o próprio Instituto Cruzeiro do Sul, que é uma instituição sem fins lucrativos, a gente tem várias
vários projetos na área da saúde que a gente atende a população vulnerável. Então, eu estou trazendo a minha expertise de gestão para o negócio para que eu possa atingir aqueles que não são atendidos nem pelo SUS. Então, por quê? Eu tenho que fazer isso. E eu não parei aí. Aí as pessoas... Aonde você quer chegar? Eu quero ser maior que o Instituto Ayrton Senna. Uhum. Então, conta pra gente um pouquinho do Instituto Cruzeiro do Sul, quando foi criado. Então, o Instituto Cruzeiro do Sul tem 14 anos. Uhum. Ele sempre teve voltado para uma organização social sem fins lucrativos. Então, é uma antiga ONG, mas é uma instituição sem fins lucrativos. E ela sempre teve voltado para a área da cultura. E em 2023 eu fui convidado para assumir a presidência do Instituto e trazer essa expertise da área da saúde. E a partir de lá a gente começou a criar projetos para atender políticas públicas, ajudar o SUS, complementar o trabalho do SUS. Então a gente escolheu algumas áreas. Saúde bucal, Uhum. Sim. que é um problema. Sim. Privado e público, eu não tenho acesso à saúde bucal pública. E a gente escolheu uma outra área, que é a saúde bucal infantil. Crianças em idade escolar, de 2 a 12 anos. Porque é ali que eu vou ensinar o Sim. cuidado. Uhum. Então eu vou tratar, porque a gente só encontra coisas, e convido vocês a conhecer o Instituto Cruzeirodosul.org.br para vocês verem a evolução. Então, o que a gente faz não tem preço. Então, a gente cuida de crianças, a gente pega crianças que não abrem a boca, porque tá tudo cariado, tudo preto. Crianças. E a gente vai ensinar, vai cuidar, vai tratar, Uhum. Sim. vamos ensinar a escovar, essas crianças vão ensinar o pai a escovar, e isso é uma conscientização, isso é culturamento. Oftalmologia, que é a primeira fila do SUS, inclusive para crianças. Uhum. Então, pegamos crianças com 6 graus de miopia. Meu Deus. Não via nem a família, não conhecia o pai e a mãe. Uhum. Identificamos agora, está lá com óculos. Então, levamos a oftalmologia para dentro da escola, fizemos os exames, ele escolheu o óculosinho dele, está de óculos hoje. Que maravilha. Parte de saúde mental, mulheres que sofreram abuso sexual, importunação sexual. A gente está seguindo agora para próteses, para idosos que não têm dente, Sim. que Uhum. afeta diretamente a autoestima, saúde, afeta tudo. Então, a gente escolheu áreas de vulnerabilidade, que a gente tem políticas de saúde nacionais, mas existe uma deficiência. Então, a gente está ali desenvolvendo esses projetos e uma alegria. Todo dia a gente recebe uma mensagem, um agradecimento, e esse é o nosso papel. Então, o Instituto Cruzeiro do Sul é o meu legado. Então, é o legado que a gente vai deixar para a sociedade. Então, aqui Que legado, E é né? gratificante, né, o muito, muito, resultado. muito. E onde que vocês atuam? O Por Instituto enquanto, só Goiânia, Goiânia. mas a gente tá indo agora para Aparecida de Goiânia, para o interior do Distrito Federal, e a gente está tendo um convite para ir para Recife. Uhum. Então, assim, a gente está expandindo, inclusive a gente está Uhum. trazendo de Recife para cá o TEA. Então, Uhum. a gente não é expert em TEA. Uhum. Então, a gente está trazendo uma grande profissional que é mãe de paciente de neurodivergente Sim. com dependência. E ela desenvolveu uma metodologia lá, a gente conheceu, estamos trazendo ela para juntos, para que a gente possa levar isso para mais pessoas. Então, o Instituto ele tem possibilidade de ir para o Brasil inteiro. Tanto que esse é o Sim. nosso sonho e é Uhum. isso que a gente está buscando. Então, esse é o nosso objetivo. E como que é para Transformar vidas. Essa é a nossa missão, transformar vidas. E como que é para essas pessoas terem acesso ao Instituto? Vocês O procuram próprio elas? Instituto, isso, a gente procura, a gente faz convênios, então a gente fez convênio com a Organização das Voluntárias de Goiás, com a VG, a gente faz convênio com o Instituto Pestalozzi, a gente faz convênio com algumas escolas para buscar esse público. Uhum. E isso vai divulgando, porque um público vai encontrando com o outro, então hoje as pessoas já buscam o Instituto diretamente. Então, isso está sendo natural, então a gente não para, a gente atende em torno de 400, 450 crianças por mês Meu Que Deus. na odontologia. maravilha. Então, a gente devolve a autoestima
para 400 crianças por mês. E Então, isso é também fantástico. aumenta a chance delas estudarem melhor também, porque, querendo ou não, isso são situações que contribuem para elas não terem um bom desenvolvimento na escola Claro, também. sim, Sim. As sem dúvida. mulheres, os idosos, nossa, É perfeito. isso. Esse Parabéns. é o caminho, entendendo essa necessidade e fazendo um trabalho de excelência, é um Uhum. consultório com anjos que a gente conseguiu Uhum. encontrar, que são apaixonadas pelas crianças, toda a equipe. Então, é um consultório divertido. Então, um consultório bem estruturado. A gente trouxe o que há de melhor dos Estados Unidos. Então, a minha Uhum. esposa é dentista, ela é a coordenadora do projeto. Então, ela trabalha com crianças, ela tem uma formação nos Estados Unidos para educação infantil e para educação para crianças neurodivergentes. Então, ela é dentista há 30 anos e trouxe realmente esse conhecimento porque é necessário. Então, ela Sim. vem desenvolvendo técnicas e aplicando. Então, as crianças... teve uma criança que a gente fez a obturação, a resina, e aí o dentista falou assim, ó, não fica botando, que pode quebrar. Uhum. Uma semana depois o menino tava lá. Aí a mãe falou, ele quebrou para voltar. Ai, meu Deus. Porque as Achou dentistas muito são Gostou bom. já tanto. tem lá, elas ficam de Minnie, de Mickey, Aham. tem lá as fantasias, então as crianças deitam na cadeira fantasiadas. Então, você vê, é uma festa, é um consultório fenomenal. Então, aquilo é o case que a gente quer compartilhar. A Aham. gente mostrar os resultados, mostrar o que a gente encontrou, como a gente está entregando e o que a gente pode fazer. Então, para incentivar outras pessoas a fazerem. Então, esse é o papel do Instituto. Então, a gente é apaixonado no que a gente faz e a missão é transformar vidas, não é nem cuidar, é transformar vidas. Com certeza, o senhor até transformou a minha, que eu fiquei muito satisfeita de que ouvir isso, tudo isso. que isso. E vocês têm um site, Tem. uma página, se você quiser Tem o divulgar pra Instituto gente Cruzeiro conhecer? do Sul.org.br. Uhum. Esse é o site do Instituto Cruzeiro do Sul. Vocês têm Mas página no Instagram ou tem não? também, Instituto Tem? Cruzeiro do Sul. Tem lá também no Então vamos, Instagram a gente vai e entrar. estamos lá e lá a gente compartilha essas crianças lindas que a gente atende. Assim, depois eu vou te mostrar em off aqui. Tá pra bom, você por se favor. apaixonar pelo projeto. A gente já tá apaixonada sem ver. Não, eu sou Imagina apaixonado. Então, assim, depois. minha Nossa. aposentadoria é fazer isso. Então, hoje eu Aham. ainda dou aula, mas assim, nunca vou parar de dar aula. Mas eu vou deixar minha vida executiva uma hora. Eu Uhum. quero me dedicar 100% a isso. Esse é meu objetivo de vida. Estou com 49 anos. Acho que eu tenho ainda mais uns 10 anos de produção na área médica, que já me levou os cabelos e trouxe a barba branca. Mas é isso. Eu 30 anos, esse conhecimento, então fiz formação na Disney, então a gente está aplicando isso dentro do consultório, então entendo, a gente precisa devolver para a sociedade. Sim. Então, assim, depois leiam os gibis do Tio Patinhas. Tá bom. Só precisam ser o Tio Patinhas do conhecimento, então aprendem Tá. sempre e compartilhem sempre. Essa é minha mensagem sempre. O senhor falou que tem sede de sempre querer transformar, de querer buscar mais. E todas as pessoas que eu admiro e acho extraordinárias, que eu acompanho, elas sempre têm a mesma sede e falam a mesma coisa que você falou, que elas nunca perdem uma oportunidade. E isso é muito bom, porque você está usando toda a sua energia para coisas boas e que está refletindo na sociedade. E isso inspira a gente também, como estudantes de medicina. Então, de verdade mesmo, obrigada por isso. Isso, é uma Fico honra. muito feliz e eu estou muito satisfeita, honrada de estar conversando com você. Sim. É uma Obrigada. honra. E quero e mantenho-me sempre conectado, sou muito acessível, eu gosto de fazer isso. Uhum. Eu fui abençoado para que a gente possa abençoar outras vidas. Então, eu não sou médico, mas eu me acho médico, Sim. porque eu cuido de pessoas, Uhum. mas não lá no consultório. Isso é de coração. Então, eu vou Uhum. lá, adoro estar próximo das pessoas, de agradecer as pessoas, a gente ser grato. E quem está na área da saúde é abençoado, porque a gente tem a Uhum. oportunidade de
de salvar a vida de Sim. pessoas, mas tem hora que a gente esquece do básico. O que que a pessoa quer? Só conversar. A gente quer Atenção. isso, atenção. Ela quer Só uma um conversa. toque, É. ela quer carinho, O olhar, ela né? quer o amor, a transformação daquilo através do amor. Então, em sala de aula, eu compartilho um vídeo do Einstein, que assim, o podcast já vai 2 horas, mas vamos lá, eu sou animado. Eu adoro contar a história. Uma enfermeira do Einstein, um paciente que tem, esse paciente, uma criança que tinha leucemia. Então, ele estava em transplante de leucemia, então ele estava isolado no quarto e era Natal. Ele estava isolado no quarto, porque ele estava no processo de transplante. Uhum. E aí a enfermeira veio, entrou no quarto e começou a conversar com a criança. E conversando, o que ele queria do Papai Noel? Não, Papai Noel esse ano não tem, porque eu tô aqui no hospital. Não, escreve a cartinha do Papai Noel que eu vou levar. Aí eles arrumaram, obteram a liberação do médico para que pudesse levar o Papai Noel para entregar um brinquedo para ele. E aí você via lá o vídeo lá, todo mundo na porta, que eles podiam entrar, só autorizaram o Papai Noel a entrar. Aí entregou o presente para ele. Aí o Papai Noel perguntou: você achou que eu ia esquecer de você? E aí a mãe disse: isso foi uma cura com o coração. Uma semana depois o transplante pegou. Eu arrepiei. É amor, é amor. Sim. Aonde estava escrito nos protocolos do Einstein que aquela enfermeira tinha que fazer aquilo? Em lugar nenhum. Ela fez diferente. Ela transformou a vida de uma pessoa, de uma família, de uma criança. Ela salvou a vida de uma criança. E eu acredito nisso. Porque a gente precisa dessa conexão, a gente precisa de se reconectar com o paciente. A gente perdeu essa Sim. conexão. E isso não tem preço. Então, assistem depois, se não acharem, me falem que eu compartilho um vídeo. Anotem meu telefone, que é um Tá prazer bom. compartilhar. É um vídeo de uma enfermeira do Einstein contando essa história. Essa história é contada pelo Einstein. E dessas histórias tem várias. Então, Sim. eu amo transformar vidas. Tanto que o meu livro ele tem esse objetivo. Mexer é um guia prático para transformar o futuro. Mas como eu vou transformar o futuro se eu não conheço o futuro? Mas eu tenho capacidade de transformar. Através da ação que eu faço hoje. Através que eu começo a fazer ou que eu deixo de fazer hoje, eu transformo o futuro. Depende de uma escolha que a gente faz hoje. Então, essa é a explicação do título do livro, que muitas vezes não faz sentido transformar o futuro. Mas eu não vou transformar uma coisa que não aconteceu? Como? É possível. E já que o senhor gosta de contar a história, era exatamente essa que a gente gostaria de saber. Qual que é a que mais marcou você nesses anos todos de carreira, né? Essa história que eu Essa acabei de história. contar. Essa história me marcou tremendamente, porque é o hospital que tem o maior número de certificações na América Latina. É o hospital mais seguro que a gente tem. Ele tem Kementum, tem ONU não tem, mas tem Kementum, tem Joy Commission. É o hospital que tem a maior segurança do Brasil. Eu tenho uma pessoa cuidando de outra pessoa. Sim. Não é um médico cuidando de um paciente, não é uma enfermeira cuidando de um paciente. É uma pessoa cuidando de outra pessoa. Então, isso mexe comigo. Então, a história que eu mais admiro, que eu vou levar para o resto da vida e vou contar em qualquer oportunidade é essa. A gente não aprende isso na faculdade. Ela não aprendeu isso na faculdade. Ela não aprendeu isso no Einstein. Ela não leu isso no manual. Nada. Ela sentiu aquilo. Sim. E aquilo transformou. Então, essa é a maior história que eu vivi na minha vida. E tem várias outras histórias, inclusive de vida, que eu vivi, mas essa que me marcou de fato. Sim. E se você pudesse mandar uma mensagem assim para você lá do passado, qual seria? Da sua carreira? O que Lara, mais transformou aí? continue sendo cara de pau.
e ter Segredos. e não desistir dos sonhos. Então, assim, eu ia para a faculdade de ônibus. Uhum. Hoje eu moro nos Estados Unidos, na frente de um parque, numa floresta. Meu filho estuda na segunda melhor faculdade dos Estados Unidos. Não foi dinheiro do meu pai, não foi dinheiro da minha família, não foi herança, foi esforço. Então, Sim. eu não, não ia lá no Cristiano, lá de antigamente, dizer para ele pra ele fazer diferente, não. Eu diria para ele que Tá no Vai caminho dar certo. esse é o caminho. Então, não é fácil. Uhum. Não foi fácil, ninguém prometeu que fosse fácil, mas é gratificante. Então, e amanhã eu vou compartilhar uma carta que a minha mãe falecida me mandou 12 anos depois que eu iniciei minha carreira. Mas eu vou contar só amanhã. Quem quiser vai Ah, ter, vou ficar quem muito quiser vai, curiosa quem agora. quiser Vamos vai ter ter que que ver. assistir a palestra do TEDx. Ai, Não, pode deixar não que a vou gente vai conseguir nem ver. dormir. Ai. Para encerrar, amanhã você vai falar sobre a transformação que nasce na educação e que ela não nasce na educação, que ela nasce em nós. O que você quer dizer isso? Qual o sentido que você quer colocar nas pessoas em relação a essa frase? Eu vou contar a minha história. A sua história. Eu vou contar a minha história. Eu vou trazer algumas passagens. Uhum. Uhum. Mas é isso que eu tô aqui insistindo com vocês. Quero insistir. Esse é meu papel. O conhecimento, essa escolha. A gente tem o livre-arbítrio de escolher Uhum. o caminho que a gente quer seguir. De fazer o bem, de fazer mais ou menos, de fazer mal, de transformar uma vida, ou de simplesmente cuidar de uma vida, ou simplesmente fazer uma cirurgia, ou fazer uma consulta. Então a gente tem esse livre-arbítrio. E é uma escolha. E essa escolha, ela nasce nos valores, principalmente. Então, os valores que a gente tem, os valores espirituais, os valores humanos, a nossa educação familiar, que eu vou contar Uhum. essa historinha breve da minha mãe, essa cartinha que ela deixou para mim, que é o meu grande exemplo, a mulher que se esforçou, que criou a gente, ela tinha separado, então é uma história. Minha mãe é uma referência na minha vida, e a partir disso a gente consegue transformar o mundo, eu acredito. Sim. Então, e essa palavra de transformação, ela está na nossa vida, Uhum. mas, mais uma vez, depende da nossa escolha. É uma escolha. Mas eu tenho certeza que fazer o bem é a melhor escolha. Sim, Fazer com direito é a certeza. melhor escolha. Fazer melhor ainda, a melhor escolha. E a gente é humano. A gente não pode depois, em algum momento da nossa carreira, deixar de ser humano, porque a gente vai ser professor de Harvard, que a gente vai morar nos Estados Unidos, a gente não pode perder isso. Uhum. Então, é esse exemplo. Então, eu volto sempre para casa. Meu berço é aqui, apesar de morar lá. Isso não me subiu à cabeça. Então, esse é o meu objetivo. Então, o que a gente vai compartilhar amanhã é essa história que eu incentivo todos a seguirem. Então, Sim. é uma história de luta, é uma história de desafios, tá? Eu tive várias dificuldades, desafios, inclusive quando eu me mudei para lá, a gente chegou lá, estava na pandemia, eu consumi todo o meu patrimônio, porque eu não pude trabalhar, os negócios daqui também pararam, e consumi todo o meu patrimônio, a gente teve que fazer muito esforço, então ninguém prometeu que era fácil, mas a gente tem que acreditar que Deus tem tudo reservado, Deus escreveu a nossa vida antes da gente ser concebido. Então, a gente está aqui para fazer o bem. E nós da área da saúde, e eu me enquadro na área da saúde por ter 30 anos de carreira, apesar de não ser médico, o meu papel é cuidar e ajudar as pessoas que cuidam de pessoas
a serem melhores. Então, na vida acadêmica, na vida executiva. Então, isso é um valor que a minha mãe me deixou. É um valor que Deus me presenteou. Então, eu não posso ser negligente com essa bênção, e eu quero contar isso aos 4 cantos do mundo, porque é de verdade, não é a minha história de vida e é o que mexe comigo. Então, o que mexe comigo pode mexer com outra pessoa, como não pode, Sim. mas assim, mais uma vez, eu fiz uma escolha. E essa é a minha escolha, é fazer o bem, é transformar vidas. E a gente está muito ansioso para a palestra de amanhã, depois dessa Sim. aula maravilhosa que você deu Agora para que a a gente gente. quer ver mesmo. E muito obrigada, Cristiano. Sim. Você agregou muito para a gente Obrigado. em questão de conhecimento, sensibilidade, e isso é muito bom, ver pessoas assim na medicina, no cuidado com a pessoa, né, Larissa? Sim, seja sempre bem-vindo. As portas estão sempre abertas para você, viu? Obrigado, E a gente Fernanda, quer obrigado, conhecer esse Lara. instituto A gente agora, quer né, Lara? conhecer. E a gente só está aumentando os projetos. Então, assim, venham com a gente para a gente impactar pessoas. A gente quer pessoas que querem deixar um legado, deixar uma história, deixar um trajeto. Então, isso a gente quer juntar a turma do bem. A gente andar junto e quem quiser fazer o bem é super convidado para estar com a gente. Sempre convide. E Obrigado, parabéns pela sua Fernanda. história. Obrigado, Lara. Obrigada Obrigada a você. à Faculdade Zars pela oportunidade. Vai ser um prazer compartilhar e estou sempre à disposição de quem quisesse falar comigo, quem quisesse conectar comigo. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigada. Obrigada.